Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas una semana más a SolidWorks, la oficina en casa, una serie de webinars que haremos cada día de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en la que presentaremos trucos y consejos sobre cómo llevar a cabo el teletrabajo con SolidWorks. Como siempre, comentaros que nosotros, el equipo de SolidWorks, también estamos trabajando cada uno desde su casa, así que nos disculpamos de antemano si se oye algún ruido o algún vecino de fondo. Os queremos recordar también que ya se encuentran las sesiones grabadas de la semana pasada disponibles en nuestro canal de YouTube. Simplemente buscando SolidWorks Latam y España lo encontraréis. Y antes de seguir, anunciamos que tenéis el chat abierto para cualquier cuestión o duda que tengáis. Yo soy Ángela Cartil, Channel Marketing Specialist de Iberia, y hoy me acompaña de nuevo Daniel García, Technical Manager de Iberia, África y Middle East, que nos enseñará algunos proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad y que son muy importantes, como por ejemplo cómo simular el rendimiento de una máscara de oxígeno con SolidWorks Flow. Tras la presentación de Daniel, hoy tenemos como invitado especial a Rui Alexandre, director de Preventa, Marketing y de Educación de la empresa Skedio, que es distribuidora oficial de SolidWorks en Portugal. Y Rui nos explicará cómo crear una animación de robot con Mate Controller y Visualize Professional. Y nada más, os dejo primero con Daniel. Sí, hola, buenos días, gracias Ángela. Bueno, a continuación vamos a ver cómo utilizar SolidWorks Flow para simular el rendimiento de una máscara de oxígeno. A ver, todos sabemos que en estos días hay una escasez de equipos médicos, no solo mascarillas, guantes, trajes, sino especialmente de respiradores y accesorios para estos en las unidades de cuidados intensivos. La verdad es que hay muchísimos grupos de ingenieros, de médicos, de makers, trabajando a destajo de una manera totalmente altruista para poder diseñar y fabricar este tipo de equipos de una manera rápida y sobre todo lo más barata posible. En este caso se está utilizando mucho la impresión 3D para fabricar de una manera distribuida en diferentes sitios los componentes que hacen falta. Hoy queremos tratar un tema relacionado con esto, que es la simulación de una máscara de oxígeno, utilizando SolidWorks Flow para simular la entrada de oxígeno en la máscara y verificar cómo se mezcla con el aire en el interior de la máscara y ver si la mezcla es correcta, si la presión es correcta, etcétera. Para ello utilizaremos nuestro programa SolidWorks Flow, que es un programa CFD, de simulación de problemas reales de flujos, de fluidos y transferencia de calor, que está completamente integrado dentro de SolidWorks. Por lo tanto, permite estar diseñando y hacer simulaciones. El tipo de problemas que puede resolver es problemas de caída de presión y ver la velocidad, por ejemplo, dentro de válvulas u otros accesorios hidráulicos o neumáticos, fluido térmico alrededor de componentes electrónicos que nos permite ver cuál es el calentamiento y optimizar, digamos, la refrigeración, temas de turbulencias, ver cómo se pueden evitar, ya que significa una pérdida de carga importante, etcétera. Al final, SolidWorks Flow, como cualquier otro programa de simulación, nos permite verificar si un diseño cumple con los requerimientos funcionales y nos permite tomar mejores decisiones de diseño. Por lo tanto, al final, y sobre todo en estos momentos donde no hay mucho tiempo para hacer prototipos, sería importante hacer algún tipo de simulación para no encontrar problemas una vez que el diseño está en funcionamiento. Bueno, tenemos como invitado especial a José Pereiras, que es mi compañero para Latinoamérica, especialista en simulación. Y bueno, evidentemente por temas de horarios no puede estar en directo, pero nos ha enviado un vídeo muy interesante de cómo hacer esta simulación con SolidWorks Simulation. Damos paso a José Pereiras. Vamos a revisar este ejercicio simple de una máscara de oxígeno y cómo es el funcionamiento alrededor de un rostro. Para eso comencemos en Flow Simulation con el gestor, el wizard. Vamos a darle el nombre máscara.
En el sistema de unidades voy a usar el sistema de unidades internacional, pero voy a cambiar la temperatura de Kelvin a Celsius. Este es un flujo externo por el cual quiero analizar la interacción de todo el flujo alrededor del objeto. Lo que tiene interesante este ejercicio, si bien es simple, es que voy a usar dos gases. Voy a usar aire y oxígeno. Como condición inicial, voy a decir que la concentración inicialmente es todo aire. Entonces, para eso voy a poner 1 en el gas aire y 0 en el gas oxígeno. Bien, una vez terminados los seteos iniciales, vemos ese cubo negro que es el dominio computacional. El dominio computacional es donde se van a realizar los cálculos fluidodinámicos. En este caso parece ser demasiado grande, por lo cual lo voy a ajustar a un tamaño adecuado que considere para este ejemplo. Este ajuste del tamaño se puede hacer en forma interactiva utilizando estas flechas verdes, azules y rojas que tengo en el dominio computacional, o en casos que necesite una precisión mayor, puedo utilizar las cajas numéricas para darle un valor exacto numérico. Parece ser que con ese tamaño es suficiente para este ejemplo. Oculto el dominio computacional y también el sistema de coordenadas en verde. Bien, una vez que tengo ajustado las condiciones iniciales, voy a mi condición de borde. Nuevamente, este es un ejercicio bien simple, entonces voy a tener solamente una condición de entrada en la cual estoy especificando que va a ser una entrada de oxígeno a 1 metro por segundo. Entonces especifico la velocidad y aquí voy a especificar las concentraciones. Como es oxígeno, voy a poner 0 en aire, 1 en oxígeno. Esas pequeñas flechas rojas indican que ya quedó fijada la condición de entrada. Por último voy a fijar el goal o el objetivo de cálculo. Esto es muy utilizado en Flow Simulation para decir que estoy interesado en realizar un cálculo preciso, por ejemplo, la fracción de masa del segundo gas. Bueno, vamos a correr nuestra simulación. Una vez que lanzo la corrida, voy a tener mi panel de control de la corrida, donde aquí me va indicando cómo va el proceso y la evolución. Lo que voy a ver es que ya tengo convergencia a los resultados, con lo cual quedan cargados automáticamente. Vayamos ahora a la visualización de los resultados. Lo que personalmente hago siempre como primer visualización a nivel cualitativo es un plano de corte. En estos planos de corte son planos 2D, donde voy a hacer cortes en distintas regiones para visualizar, en este caso, la fracción de masa del oxígeno, y voy a utilizar también las streamlines. Las streamlines me van a indicar regiones de recirculación, entonces las utilizo mucho para la optimización de formas de los distintos productos que desarrollo. En este caso, ahora quiero modificar el plano, voy a hacer un plano de corte vertical, y lo que vemos en rojo, obviamente, es la fracción de masa de oxígeno, que tiene mayor concentración en la máscara. Y vemos ahí una zona de recirculación, la cual podría llegar a ser motivo de alguna modificación en mi máscara de oxígeno.
Pero sigamos adelante con la visualización. La segunda forma de visualización que también uso bastante es la parte de trayectorias. A diferencia del corte 2D, las trayectorias me dan una visualización espacial de cómo va el flujo. Desde el momento que sale desde esa cara, desde esa superficie, hasta el punto que rodea, en este caso, todo el rostro. Entonces me permite saber cómo son esas trayectorias del gas alrededor de los distintos objetos involucrados. También la animación es un punto muy fuerte que ayuda a nivel también cualitativo y cuantitativo a entender cómo se distribuyen las distintas formas de las corrientes de gas. Bien, y por último, como estoy trabajando con dos gases, me interesa saber cuál es nuevamente, en forma espacial, cómo va variando esa concentración de oxígeno. Entonces, para eso lo que voy a usar son las isosuperficies. Estas isosuperficies me permiten conocer aquí lo que veo en rojo, en verde y en amarillo, son estas isosuperficies que me indican la distribución del oxígeno alrededor del rostro. Bien, muchas gracias, José, por esta interesante demostración. Nada más por esta parte. Doy paso de nuevo a Ángela para continuar con el resto de contenidos. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias, Daniel, de nuevo por colaborar con nosotros una semana más. Y ahora, antes de pasaros con Rui, traemos el consejo del día, que tiene que ver con las recompensas. Oímos constantemente que durante la cuarentena hay que aprovechar para ser productivo, esforzarse más al trabajar, darlo todo, no perder el tiempo. Y no es algo erróneo, es totalmente cierto, pero puede machacarnos mucho si no creamos lo que se llama un sistema de recompensas. Cada vez que vayamos a por un nuevo reto, debemos establecer un objetivo, pero también hay que establecer una recompensa. Como ejemplo, un objetivo concreto sería acabar de escribir un determinado informe antes de las 12 del mediodía. Cuando consiga este objetivo, entonces me doy una recompensa, que será, por ejemplo, ver un capítulo más hoy de mi serie favorita, o mañana voy a alargar mi descanso unos 5 minutos más porque me lo he ganado. Así lo establece la revista Forbes, que según un artículo publicado recientemente sobre nuestro propio bienestar, nuestro cerebro responde a amenazas y a recompensas, gracias a nuestro sistema límbico. Y ese sería el consejo de hoy. Le paso la palabra a Rui, de la empresa Schedio, que como he comentado anteriormente, nos hablará de cómo crear una animación de robot. Eso sí, Rui es de Portugal, por lo que su presentación será en portugués. Hoy tenemos un episodio muy internacional. Cuando quieras, Rui. Hola Ángela, muy buenos días y muchas gracias por tu introducción y por la invitación de participar en esta serie de web de Oficina en Casa. Ahora que estamos todos trabajando remotamente, espero que toda la gente esté com salud, isso é o mais importante. Bom dia também a todos os meus compatriotas de Portugal. Eu vou falar em português, portanto espero que seja inteligível para toda a Ibéria, mas se por acaso houver alguma dúvida ou questão, por favor, deixem-me um e-mail ou um telefonema, portanto, para podermos esclarecer, portanto, todas essas questões. O tema, portanto, do nosso webinar de hoje tem a ver com a animação de um robô dentro do SolidWorks, utilizando uma poderosa ferramenta que é o Mate Controller, e depois como podemos passar, portanto, essa animação para dentro do Visualize Professional para lhe darmos, portanto, um tratamento mais fotorrealístico. Espero que seja útil para todos. Vamos então começar. Muito bem, então o que nós pretendemos fazer com este exercício em concreto, portanto, é fazer uma animação com este robô em que ele vai pegar, portanto, nesta caixa na posição P1 e vai transportá-la para a nossa posição P2. Reparem, portanto, que este robô já tem aqui uma série de mates já pré-definidos, como não poderia deixar de ser.
aquilo que nós fizemos aqui foi agrupar todos aqueles mates que não são importantes, portanto, as coincidências, as concentricidades, numa pasta à parte, de maneira, portanto, a que os mates que são realmente importantes e que correspondem aos graus de liberdade do robô apareçam, portanto, logo aqui com um destaque maior. Estes mates são todos do tipo angular, mas com limite, portanto, com um valor mínimo e um valor máximo. Portanto, o que é que nós temos que fazer neste caso concreto? Simplesmente chamar então a nossa ferramenta estrela, portanto, do webinar de hoje, portanto, aqui o nosso Mate Controller, e o Mate Controller vai-nos pedir então quais são os mates que nós queremos controlar. E aqui eu vou então indicar, portanto, este mate, portanto, este aqui também, o ângulo do cotovelo, a rotação do pulso e também, portanto, o curso do gripper, portanto, que agarra a caixa. Ou seja, a partir daqui nós conseguimos então visualizar cada uma destes graus de liberdade de uma forma extremamente intuitiva, porque estamos a mexer só em cada um deles, portanto, mantendo todos os outros parados ou bloqueados, digamos assim, e assim temos uma visualização muito mais intuitiva, portanto, daquilo que é efetivamente, portanto, o grau de liberdade em causa para cada uma daqueles mates que ali está. Portanto, aqui abrimos e fechamos o nosso gripper, ok? Portanto, aquilo que precisamos de fazer agora é então de criar as posições, portanto, correspondentes ao movimento, portanto, do nosso robô. Depois de definirmos então todas as posições, portanto, e reparem que neste momento já definimos uma para o início, para rodar aqui sobre o lado esquerdo, para vir então aqui agarrar a caixa, para vir depois rodar para o outro lado. Portanto, temos aqui toda a sequência montada, sendo que, portanto, temos para cada uma das posições, portanto, definidos todos os ângulos, portanto, correspondentes. Podemos também, desde já, mesmo aqui a partir do Mate Controller, começar já a pensar em termos de animação, porque o software permite criar, portanto, esta animação entre os vários passos, portanto, aqui definidos, utilizando, portanto, um valor por defeito, portanto, de 2 segundos entre cada posição, digamos assim. Este valor, portanto, é um bocadinho grande para esta animação em concreto, por isso nós vamos, portanto, numa primeira fase, vamos reduzir aqui tudo a 1 segundo, e depois para aqueles movimentos que são até um bocadinho mais rápidos, como por exemplo abrir e fechar o gripper, nós vamos até criar aqui, portanto, um movimento um bocadinho mais acelerado, sendo que este de rodar é o que tem maior amplitude, portanto, vamos pô-lo aqui também um bocadinho maior. Reparem que logo diretamente a partir daqui já começamos a ter uma ideia engraçada daquilo que poderia ser esta animação, ok? Lá vai ele, portanto, levar ali a caixa para o outro lado, portanto, percorrendo as várias posições identificadas no Mate Controller. Muito bem, reparem que também logo a partir daqui, se vocês quiserem, também podemos fazer, portanto, uma exportação, portanto, direta, mesmo a partir da área gráfica, sem ser renderizada, para fazer um filme, logo diretamente a partir daqui, se for esse, portanto, realmente o vosso objetivo. Portanto, vamos só tirar daqui este Screen Capture e vamos, então, avançar. Portanto, com o nosso Mate Controller completamente definido, o que vamos então fazer é transformar ou transportar, portanto, este Mate Controller ou esta animação para dentro de um verdadeiro estudo de animação, portanto, com o Motion Manager, e para fazer isso, portanto, vamos recorrer aqui à nossa ferramenta do Wizard. O Wizard reconhece, portanto, que existe aqui um Mate Controller já criado, que pode ser feito de 2 tipos, portanto, mais para animação ou mais para simulação cinemática. Portanto, se vocês quiserem depois tirar valores das posições e das velocidades e acelerações de cada movimento, vou dar aqui um segundinho de folga e reparem como o software, portanto, vai criar aqui automaticamente todas estas animações, portanto, correspondentes precisamente aos valores dos vários mates para cada uma daquelas posições, portanto, que nós identificamos no Mate Controller. Okay? Portanto, imediatamente a partir daqui, nós vemos que a nossa animação também está a funcionar do ponto de vista do Motion Manager. Okay? Ora bem, então o que é que nos falta aqui resolver? Reparem que, de facto, ele está a andar de um lado para o outro, como nós estávamos a falar ainda há bocadinho, mas não está ainda a levar, portanto, o caixote, que é também um dos principais objetivos desta animação. Para conseguirmos que ele leve o caixote, aquilo que vamos fazer, portanto, é ativar, não sei se vocês repararam, mas temos aqui um mate que está suprimido, que diz lock da caixa, que é precisamente um tipo de mate lock que prende, digamos, duas
peças, portanto, uma à outra, de uma forma solidária, portanto, fazendo com que o movimento delas seja igual, portanto, durante todo o tempo, portanto, que este mate estiver ativo. Desta forma, portanto, nós facilmente conseguimos, portanto, recalcular aqui a nossa animação. Portanto, ele agora já vai transportar, portanto, a caixa de um lote para o outro, portanto, enquanto aquele mate de lock estiver ativo, portanto, entre a caixa e uma das peças do gripper, e por isso, portanto, conseguimos então resolver o nosso modelo e a nossa animação desta forma. Há uma coisa que também conseguimos fazer aqui, porque reparem, neste momento a nossa animação está um bocadinho demasiado linear, com velocidades constantes, portanto, porque esse também é o modo default da nossa animação, mas reparem que se vocês abrirem aqui uma caixa e selecionarem todos os keyframes que temos nesta animação, nós podemos aqui com o botão direito e facilmente dizer que queremos um novo modo de interpolação que vai permitir a aceleração e desaceleração do movimento, através deste ease in, ease out. E reparem que agora, ao fazer a animação desta forma, nós vamos ter aqui um movimento mais engraçado, mais dinâmico, em que existe aceleração e desaceleração entre cada uma das posições. Okay? E vai ser então este movimento que nós vamos exportar para o Visualize. Para exportarmos o movimento para o Visualize, vamos ter, primeiro que tudo, que ativar aqui o nosso add-in, precisamente do Visualize. Okay? Quando temos o add-in ativo, vamos ter então aqui a nossa tab do Visualize e vamos então poder exportar quer de uma forma simples, quer de uma forma avançada. Para podermos transportar esta animação, temos que utilizar a forma avançada e levar também, portanto, aqui o novo estudo que acabamos de fazer. Portanto, e atenção que aqui temos mesmo que ter o Visualize Pro para conseguirmos, portanto, fazer, portanto, esta transposição, portanto, e podemos criar a animação do lado do Visualize. Portanto, o Visualize vai ser aberto logo de seguida com este mesmo modelo aberto. Reparem, cá está então o nosso modelo. Portanto, como sabemos, esta passagem, portanto, do SolidWorks para dentro do Visualize, portanto, transporta toda a estrutura das peças e assemblies, portanto, que nós podemos ter, portanto, aqui dentro dos nossos softwares. Transporta também todos os materiais, ok? Bem como todos os decalques que nós já temos também, portanto, criados na nossa animação. Reparem, todos os decalques que nós tínhamos do outro lado vão também passar de forma automática para dentro do Visualize. Bem como, portanto, a nossa câmara, bem como o fundo. Reparem que aqui em relação à câmara eu vou optar por ter aqui uma câmara, portanto, de 16:9, ok? Portanto, vamos utilizar esta câmara. Vamos então também desligar, portanto, este backdrop que neste momento está visível, porque não precisamos neste momento dele. E podemos também trocar, portanto, o fundo já dentro, portanto, das capacidades do Visualize, por exemplo, por um outro fundo qualquer que nos seja mais agradável, portanto, e que funcione melhor, portanto, aqui neste caso concreto. Portanto, eu vou só dar-lhe aqui um bocadinho mais de intensidade luminosa. Podemos também verificar aqui em termos de rotação, portanto, como é que funciona a iluminação com ângulos diferentes. Vamos, por exemplo, manter aqui este ângulo e dar-lhe aqui um bocadinho mais de brilho. E reparem também, portanto, aquilo que falámos ainda há bocadinho, digamos, a intenção inicial deste exercício, que era, reparem cá em baixo como temos também, portanto, transportada para dentro do Visualize Pro exatamente a mesma, portanto, animação que já tínhamos feito, portanto, do lado do SolidWorks, ok? E agora, já, portanto, deste lado, reparem com a possibilidade de podermos também adicionar este tratamento fotorrealístico aqui ao nosso modelo. Naturalmente, poderemos também fazer, portanto, todo o tipo de alterações aos materiais que nós pretendemos. Por exemplo, aqui neste caso concreto, em relação a este material do robô, este material verde, podemos, por exemplo, adicionar-lhe aqui uma textura de fundição, portanto, de forma que ele fique assim com esta textura, este granulado, portanto, que torna o material bastante mais interessante. Se calhar só baixar aqui um bocadinho em termos de escala, portanto, dessa mesma textura. Bem como podemos também, por exemplo, alterar, vamos supor, por exemplo, aqui nesta zona do gripper, alterar aqui alguns destes materiais, por exemplo, selecionando
aqui alguns outros materiais metálicos. Por exemplo, aqui vamos indicar, assim a título de conversa, vamos pôr, por exemplo, aqui uma coisa deste tipo, ou então um bocadinho mais texturado, ok? E agora rapidamente, portanto, passamos esse material para também as outras peças que estão aqui nesta mesma zona, tal como podemos, por exemplo, também trocar aqui a cor destas dobradiças, se for caso disso, ok? Tal como também o podemos fazer do outro lado. Portanto, são aquelas funções habituais, portanto, de visualize, portanto, e de seleção dos nossos materiais, portanto, de verificação aqui dos materiais, das luzes, do ambiente, portanto, tudo aquilo que estamos habituados também a fazer do lado do Visualize. Reparem que também podemos ir buscar, por exemplo, outro tipo de cenas, portanto, que consigamos encontrar na internet. Portanto, existem muitas que estão, de facto, disponíveis. Por exemplo, esta foi uma que eu retirei, portanto, da internet e que nos permite, portanto, ter aqui, portanto, um aspecto já mais realístico, ok? Aqui vamos ter, por exemplo, que escalar aqui um bocadinho o tamanho dela, porque ela está um bocado grande demais, vamos, por exemplo, aqui uns 10 metros, e também mexer aqui um pouco na rotação para colocá-la aqui numa posição mais simpática, digamos assim, ok? Aumentamos aqui um bocadinho o brilho, e estamos, portanto, a entrar mais ou menos dentro daquilo que estamos à procura. Ok? Um bocadinho mais de brilho, podemos pôr luzes, podemos trocar luzes, portanto, e continuamos aqui, de facto, a ter, portanto, a nossa animação e a poder corrê-la, portanto, tal como estaríamos à espera que isso acontecesse. Ok? Aqui perto da porta da entrada, por isso a iluminação que está aqui a afetar o robô vem precisamente aqui da nossa porta da entrada da cena no nosso lado direito. Ora bem, já sabemos depois quando quisermos então fazer, portanto, o nosso render final, bastará então vir aqui às nossas ferramentas de output. Aqui vamos configurar, portanto, qual é a resolução que pretendemos ter para a nossa animação final, qual é o formato em que vamos gravar a animação, pôr a gravar, portanto, isso seria uma questão de esperarmos aqui umas 2 ou 3 horas para termos então aqui a nossa, portanto, animação completamente final e acabada, ok? Portanto, vimos então neste exercício como é que nós podemos, partindo do SolidWorks, utilizar a ferramenta do Made Controller, criar as nossas posições, das posições fazemos a animação passamos para o Motion Manager através do Wizard e depois simplesmente exportando a nossa animação para o Visualize, criamos então a nossa animação fotorrealística. E pronto, este foi o nosso webinar de hoje. Espero que tenha sido interessante. Aqui estão os meus contactos, se precisarem de alguma informação adicional ou até mesmo de pedir os fecheiros que eu utilizei, portanto, nesta demonstração, portanto, estejam perfeitamente à vontade para isso. Se não, de resto, obrigado, muchas gracias a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muchísimas gracias, Rui, por esta presentación tan dinámica y gracias a todos los que nos habéis acompañado otro lunes. En pantalla tenéis los datos de contacto de Skedio, tanto su web como teléfono, email, y no dudéis en seguirlos en redes sociales. También nos podéis encontrar a nosotros, SolidWorks, en nuestra web a través de este código QR que os ponemos en pantalla o simplemente escribiendo solidworks.es. Y también nos encontraréis, por supuesto, en redes sociales y en nuestro blog. Nos vemos mañana con más, a las 11 de la mañana y nada, que tengáis un buen día.